uma vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa estar reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras, tá bom? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo para que você entenda as Escrituras como elas de fato são, né? Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré, tá? Você vai entender. Aí você pode até se assustar, tá? Por que nós não pertencemos ao Jesus de Nazaré? Ou seja, as pessoas que falam isso não conhecem a Bíblia. Nós não pertencemos a ele, a Jesus de Nazaré, tá? Então, você vai pegar a Bíblia em 2 Coríntios 5, tá? Vou ler aqui os dois textos para que você entenda que nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Então, muitos pastores estão invocando, né? Ou seja, eles estão invocando Jesus de Nazaré. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5, para que você entenda e tenha esse perfeito conhecimento. Olha só. 2 Coríntios 5, 16. Anota, não deixa de conferir, tá? Para que você tenha esse perfeito entendimento. Olha aí. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, tá? Ou seja, agora na graça, nessa nova aliança, tá? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Então, quem que era o Cristo segundo a carne? Era o Jesus de Nazaré. Então, ou seja, 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, ou seja, na graça, nessa nova aliança, já não o conhecemos mais dessa forma. Está entendendo isso aí? Então, 2 Coríntios 5,16. Paulo está dizendo, ainda conhecemos a Cristo segundo a carne. Quem que era o Cristo segundo a carne? Era o Jesus de Nazaré. Ou seja, aquele Jesus judeu. Aquele Jesus homem, aquele que veio em forma de carne. Então, ou seja, aquele Jesus de Nazaré que morreu com seus 30 e poucos anos. Então, esse não é o nosso Senhor. Esse era o Cristo dos judeus. Jesus de Nazaré era mestre dos judeus. Nosso Senhor não é Jesus de Nazaré. Talvez você pode até se escandalizar. Olha o que está escrito aí. 2 Coríntios 5, 16. Olha aí. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, tá? Ou seja, aqui, ainda que tenhamos conhecido a Jesus de Nazaré, contudo, agora, na graça debaixo da nova aliança, já não o conhecemos segundo a carne. Eu não conheci ele segundo a carne, aqui é Paulo falando, naquela época, naquele tempo. Imagina nós hoje que já nascemos depois da cruz. Tá entendendo? Então, meus amados, se nós não conhecemos segundo a carne, como que nós podemos conhecer ele então? Agora, vamos para Romanos, tá? Para que você entenda por que eu estou falando que nós não pertencemos a Jesus de Nazaré, nem eu e nem você, tá? Então, ou seja, ele já morreu com seus 33 anos, tá? Vamos para Romanos 4:7. Anote aí, Romanos 7:4. Anote, confira, tá? Tudo que eu falo aqui está na Bíblia, tá? Talvez você nunca viu, mas você vai ver. Então, olha o que diz Romanos 7:4 para que você entenda. Olha aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Tá vendo aí? Então, não estou dizendo aqui que nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Então, ou seja, talvez você nunca leu isso. Talvez seu pastor, seu pregador nunca falou isso para você. Por isso que talvez você se escandaliza. Olha o que está escrito aí. Assim, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então, como ser de outro? Mas qual Jesus você é? Você é do Jesus judeu? Ou você é do Jesus que é Senhor dos senhores e Rei dos reis? De qual desses você é? Porque você é do que já morreu? Ou você é do que está vivo?
Aí você pode dizer se você é ou não é. Porque o de Nazaré morreu com seus 33 anos. Olha aí Romanos 7,4 mais uma vez para que você entenda. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Está entendendo agora? Então, eu não pertenço a Jesus de Nazaré. Você também não. Nós pertencemos outro, àquele que ressurgiu dentre os mortos. Para quê, meus amados? A fim de darmos frutos para Deus. Romanos 7,4. Agora, se você está crendo em Jesus de Nazaré, ou seja, você nunca vai dar fruto para Deus. Por quê? Se você entende, tá? Eu espero que você possa entender a partir de agora. Que daqui para frente é que você nunca pertenceu a Jesus de Nazaré. Lembre-se de uma coisa, ele era um Jesus judeu, era Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade, tá entendendo? Então, ou seja, você pertence a outro, você pertence ao que ressuscitou, ao que ressurgiu dentre os mortos. Não é o Jesus de Nazaré. Quem habita em você é Jesus Cristo, o ressuscitado. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é Jesus de Nazaré que vive em você. Jesus de Nazaré morreu com seus 33 anos. Quem vive em você é Cristo. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo? Então, ou seja, ele vive em nós. Esse é o ressuscitado. Esse é o que ressurgiu dentre os mortos. Está entendendo? Esse sim é Senhor dos senhores. Esse é Rei dos reis. Esse é o verdadeiro Deus. Cristo, ou seja, o nosso Deus, o nosso Pai, que habita em mim, que habita em você, para todo sempre. Esse sim é o que nós pertencemos. Esse é o outro que Paulo disse lá em Romanos 7,4. Assim, ó, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, você pertence agora ao Cristo ressuscitado, a Cristo, aquele que surgiu dentre os mortos. Esse é o verdadeiro Deus. Está entendendo? Então, meus amados, quando ele disse a vós não pertencei a Jesus de Nazaré, a vós aqui não sou eu nem você, era Paulo falando lá com aquele povo. Está entendendo? Então, meus amados, nós somos justificados diante de Deus é o quê? É o quê? É pela fé. Nós não somos justificados diante de Deus é, é, por lei, por obra. Tá entendendo? Nós somos justificados pela fé. Agora, se você crê no que eu acabei de ler aqui, que nós pertencemos não ao de Nazaré, mas o ressuscitado, então você é justificado pela fé. Tá entendendo isso aí? Que está escrito lá em Gálatas, Gálatas capítulo 3. Ou seja, nós, meus amados, não somos justificados pelas obras da lei. Tá entendendo isso aí? Gálatas 3, para que você entenda, anote, confira, para que você tenha esse perfeito entendimento. O problema é que muitos evangélicos foram ensinados a viver da lei. Esse é o problema, essa é a confusão. Tá entendendo? Então, quando nós vamos falar da graça, tá? Quando eu falo que nós já somos abençoados, né? As pessoas, eles ficam assustados, tá? Por quê? Porque não foram ensinados a verdade para eles, tá? A diferença é que eles foram moldados a crer na lei. Então, quando nós já estamos debaixo da graça, é muito fácil entender. Agora, se você partir do princípio de Romanos, que diz, nós não estamos debaixo da lei, mas nós aqui não é eu nem você, era Paulo falando aos romanos, tá? Você tem que respeitar o tempo para quem que era. Então, ou seja, antes da morte de Jesus era a lei de Moisés, depois da morte e ressurreição é a graça de Deus em Cristo. Tá entendendo isso aí? Então, eu espero que até aí você tenha entendido e fiquem todos na paz do nosso Cristo ressuscitado. Tá bom?